Salve nação, saudações rubro-negras, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui um corte do programa F360 da ESPN Brasil, falando do Mengão. Já quero convidar você que é novo aqui no nosso canal, deixa o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Hoje é um dia muito importante na história do Flamengo. Hoje tem eleições no Flamengo. E galera, vou ficar de olho aqui para vocês o dia inteiro para trazer as principais notícias do Mengão para você não perder nada, tá bom? À noite saberemos quem será o novo presidente do Flamengo. Vamos lá para o vídeo então. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Tá. É lenda do Flamengo? Ele diz que é lenda e imortal. Você discorda? Eu acho que essas coisas, quem está de fora é que tem que falar, não a própria pessoa. Mas Então é importante vamos ver ter o que- autoconfiança. Então vamos ver o que o Eu professor... ser uma lenda, acho que Positividade tóxica? é muito arrogante. Vamos ver o que o professor Felipe Luiz então falou Vamos. sobre o Gabigol? Então Sim. vamos lá. Eu achei que ele sai pela porta da frente, né? Era justo uma lenda como é o Gabriel sair pela porta da frente, receber o carinho da nação, receber o carinho da torcida que tanto teve essa comunhão com ele por tantos anos, né? Foram momentos bons, momentos ruins, momentos de muita alegria e comunhão, momentos de críticas, mas que é um menino que, como eu falei, chegou aqui um menino e sai daqui um homem. A geração de 81 é insuperável, todos eles são maiores do que as outras, porque foram os primeiros, foram os que fizeram o meu tio ser flamenguista. Eles são os primeiros, os pioneiros e os que fizeram o Flamengo ser gigantesco, mas depois vieram outros jogadores que fizeram sua história, só que o Gabriel conseguiu fazer uma história muito importante, até ser comparado, né, com aquela geração insuperável. Esse tipo de jogador, como é tão único e tão raro que aconteça num clube, merece uma homenagem, merece uma despedida, independente se ele for para outro clube. Amanhã, não sei se ele vai estar no Palmeiras, no Cruzeiro, no São Paulo, a gente não sabe. Mas o que sim a gente sabe é que nós somos gratos a tudo que ele fez pela gente. Então, nosso reconhecimento. Amanhã, no dia que ele vier contra a gente, se eu estiver ali, eu sou o primeiro a vaiar e a xingar ele, com certeza. Espero que façam isso, né? Ó, vamos lá. O que é uma lenda, galera? Tá aqui no Google. Uma lenda é uma narrativa que mistura fatos reais com imaginatórios para explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. As lendas são transmitidas oralmente de geração em geração, sofrendo alterações ao longo do tempo. Para você, Gabigol, Gabriel Barbosa, na história do Flamengo, é uma lenda ou não? Comente aqui. Eugênio Leal, Gabigol se despedindo nos braços da nação. Oi, do Léo. Foi bonito, né? Foi bonito o gol dele, o momento do gol dele, da comemoração dele com a torcida, né? Ele foi, assim, sabe, aquela situação que o torcedor do Flamengo se acostumou a viver durante esses 5 anos, mais ou menos. Sim. Isso, né? De 19 para cá. O Gabigol fazendo gol no Maracanã, indo comemorar. E pela última vez, eu vi muita gente com os olhos marejados, muita gente emocionada, porque cai a ficha, né? É a última vez. Essa situação, esse momento, que tem uma conexão muito grande, isso é indiscutível, do Gabriel com a torcida do Flamengo. Isso aí ninguém vai tirar, apesar de tudo. E ele ir para a beira da arquibancada ali, comemorar, fazendo aquele gesto usual dele, com o torcedor, aí o gol, o belo passe do Pulgar. É algo que o torcedor do Flamengo vai sentir saudade. Eu tenho certeza que o Gabi também. É exatamente essa cena que a gente está vendo. Ele vai parar ali, ele até fica sozinho por um tempo até chegar o Gerson. O Gerson salta nas costas dele. Mas é isso. Eu, sinceramente, Abel, já falei sobre essa situação inúmeras vezes. Eu não consigo conceber um atleta aos 28 anos deixar um clube sem ser por uma questão de receber uma proposta gigantesca do exterior, um clube que tem uma condição financeira muito boa, como o Flamengo, com o currículo que ele tem, com a relação que ele tem com a torcida, simplesmente sair do clube, porque um dirigente não quer que ele fique. Eu acho, sinceramente, que essas arestas precisam sempre ser aparadas, conversadas, mas não.
o presidente do Flamengo, especialmente o atual presidente do Flamengo, que deixará de ser em breve, porque hoje tem eleição, mas o Rodolfo Landim, ele é diretamente o responsável pela não continuação do Gabigol no Flamengo. Justamente o presidente que o contratou, né? Que foi o presidente do clube durante todo esse período aí que o Gabi brilhou e foi decisivo para o Flamengo. Então, lamento muito a forma como sai, e daqui a 20 anos eu já falei sobre isso. A gente vai ficar, quem não viveu o dia a dia, né? De repente, os mais jovens naquela altura vão perguntar, nossa, mas por que o Gabigol saiu do Flamengo com 28 anos? Ah, mas não dava para aparar as arestas, não dava para ter uma conversa, sentar todo mundo junto. Ali ele pega justamente do Landim, né? E esse drible do presidente? Dá 2 passos para o lado e sai. Não vou tirar foto com você, porque eu acho que é um erro grave dessa diretoria, que tem um acerto muito grande no aspecto financeiro, econômico, que trabalhou muito bem essa parte administrativa, mas que trabalhou muito mal a parte técnica e de relacionamento, né? Em relação ao Gabigol, não soube colocar o freio nele quando ele precisava ter um freio. Peraí, mas na parte técnica ele precisava ganhou ter 2 limite. Libertadores e 2 brasileiros. Com o dinheiro que o Flamengo tem, era para ter ganho muito mais. Ah, então você tem que falar a mesma coisa. Peraí. Não joga sozinho. Você tem que falar a mesma coisa dos outros também, né? Não. Com a capacidade e poderio que o Flamengo tem, era para ter vencido muito mais. Passou um ano de 23 sem ganhar absolutamente nada. Passou outras competições sem ganhar nada. E esse ano conseguiu, depois que o Felipe Luiz assumiu ali o time, dar uma arrancada para ganhar a Copa do Brasil. Pelo menos não passou em branco. E o Gabi foi decisivo na Copa do Brasil também. Para mim, é uma gestão atrapalhada no aspecto de planificação técnica, que se garante porque tem dinheiro, porque contrata grandes jogadores e, às vezes, a coisa funciona. Mas o Flamengo tem uma coleção de técnicos mal escolhidos e, muitas vezes, mal conduzidos ao longo desse período. E isso é verdade. Troca de técnico toda hora. E o Gabi é, para mim, vítima de uma gestão ruim e equivocada do Flamengo. Eu não vejo como vítima. vítima. E eu continuo achando que daqui a um tempo a gente não vai entender por que o Flamengo deixa ele sair. Rafael Prats, adeus de Gabigol. Eu não vejo vítima nenhuma nessa história aí. A gente pode discutir, o Eugênio já trouxe o ponto de vista dele em relação a uma má condução de quem comanda o departamento de futebol do Flamengo. Mas não vejo o Gabriel como uma vítima, não vejo o Gabriel como com compaixão em relação a isso. A gente pode dividir responsabilidade, parcela de culpa de alguém, quem é o culpado, quem não é o culpado. Gabriel teve uma despedida que me parece que todo jogador sonha em contar com essa despedida, né? Com a torcida gritando o nome dele, o estádio lotado, ovacionado. Uma despedida que me pareceu muito digna para o Gabriel, né? Agora, o tamanho dela, se merece mais, merece menos... Isso daí é muito relativo. A questão não é de merece mais, merece menos. É a questão que não deveria acontecer a despedida. E nisso nós discordamos. O Gabriel teve tecnicamente, o Gabriel nos últimos 2 anos, tecnicamente, teve uma queda muito grande. Ele reapareceu em um momento importante, uma final de Copa do Brasil, ao fazer os 2 gols que fez contra o Atlético. Não foi aproveitado. Amargou o banco de reservas merecidamente? Merecidamente. Não foi aproveitado porque outros treinadores, não apenas um, citado muito pelo Gabriel como alguém que acabou minando, acabou não aproveitando. Outros também aproveitaram. Ficou no banco com outros também, né? Ficou no banco com outros. Ele reaparece porque quem jogava na posição se machucou, obviamente. Aí abriu uma lacuna também para que ele possa jogar. Eu acho que a história reaparece porque troca o técnico, porque com o Tite, mesmo sem o Pedro, ele não era titular. Se o Pedro tivesse, ele não jogava. Aí eu estou colocando outra situação. Mesmo sem o Pedro, com o Tite, ele não jogava. Era a última opção. E assim, mas você concorda, Prats, que os erros que o Gabigol cometeu foram suficientes para sair dessa forma? Pô, saindo de graça do clube? Não, o contrato terminou, Breler. Eu acho que assim, é que a gente fala muito em convivência profissional, em ambiente profissional, mas a gente não tem, às vezes, uma visão profissional e vai muito para um lado paternalista, do ídolo que pode quase tudo, de ficar refém do ídolo. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Mas é uma visão profissional dessa situação. Mas exatamente por ter uma visão profissional, sim, que eu acho que o Flamengo fez tudo errado. Visão profissional é você ter rendimento. Fez tudo errado. Se você não tem mais rendimento, Eugênio, você pode ser o Gabriel ou você pode ser alguém que está começando. O Rafael Prats, o Flamengo, repito o que eu acabei de falar aqui, no momento que o Flamengo precisou impor limites e determinações ao Gabigol, não o fez. O deixou fazer o que queria. Erraram os dois, então. O ambiente profissional não é assim. Não é passar a mão na cabeça do jogador porque ele vive um bom momento. Claro que não. Então o Flamengo passou a mão, deixou ele se sentir dono da cocada preta dentro do vestiário do Flamengo, para depois, ao invés de trabalhar, para jogá-lo
aos leões, para falar assim, ele é o culpado de tudo. Eu não concordo, eu não entendo que isso seja um tratamento profissional. Eu acho que ele poderia dar muito mais o tratamento do que profissional, deu o Eugênio, Flamengo fala em comportamento profissional também de atletas. Sim. O tratamento profissional não é alguém toda hora assim, você é o Gabriel, você é maravilhoso aqui, um ídolo do clube, está na história do Flamengo, como ele está mesmo. Olha, Gabriel, isso aqui você não pode fazer. Gabriel, aquilo lá você não pode fazer. Não, o Gabriel também sabe o que ele pode ou não pode fazer. Mas ele sabe, não tem como alguém perto dele toda hora para falar o que ele pode fazer ou não. Por exemplo, respeitar o protocolo, respeitar o protocolo do doping, não vestir camisa de outro clube. Mas o ponto é, por essas infrações, pelos erros, o Gabigol acabou sendo punido. O Gabigol foi punido na história do doping. Internamente, o Flamengo defendeu no aspecto jurídico, mas ele ali acabou desgastando relações. No caso da camisa do Corinthians, foi punido, perdeu a camisa 10. Então ele... E nos últimos tempos, do último um ano e meio, 2, ele vinha rendendo o que ele rende? Não. O que ele pode render e o que ele rendeu como grande ídolo histórico, maravilhoso atacante do Flamengo? De fato. Ele vinha jogando esse futebol? Não? E eu concordo plenamente. Eu vou perguntar. O Bruno Henrique vinha jogando o futebol que já jogou um dia? Não. O Arrascaeta vinha jogando o futebol que já jogou um dia? Não. Outros jogadores também não. Mas o ponto, no caso do Gabigol, é que essa baixa de rendimento, até o próprio Gabigol concorda. Ele sabe que caiu, mesmo que ele dispare ali contra o Tite, ele sabe que estava devendo. E ele até chegou a reconhecer isso em alguns momentos. O ponto é essa queda de rendimento justifica simplesmente abrir mão e empurrar o cara pela porta dos fundos? Porque foi isso que a diretoria tentou fazer. Se a diretoria tivesse convicção que a queda de produção do Gabigol era incontornável, jamais teria oferecido para ele 5 anos de contrato. E aí foi o grande erro. Porque você oferece 5 anos de contrato, aperta a mão, isso aconteceu, estava tudo certo para o Gabigol renovar por um período de 5 anos. De repente, o presidente Landim volta atrás, não vai mais, ele não vale tudo isso, agora é 1 ano de contrato. Olha, na boa, o cara pode ter cometido todos os erros. Vem cá, o jogador também não muda de ideia? O dirigente não pode mudar de ideia? Não, mas nesse caso aí... Não pode? Nesse caso... Ele vinha rendendo o que ele pode render como atacante? Não, àquela altura vinha. Você disse que o Bruno Henrique caiu. O Bruno Henrique também foi para reserva, amigo. Sim, virou titular agora porque machucaram o Luiz Araújo, ninguém está questionando. Você colocou o Bruno Henrique. Não, ninguém está questionando ele ir para a reserva. Eventualmente, qualquer jogador no mundo pode ir para a reserva. A questão é você abrir mão de um ídolo, mandá-lo embora. Aos 28 anos. E assim, sem uma justificativa grave para isso. E ele tem lenha para queimar. O Gabigol tem 28 anos. Pode ser, e eu acredito até, que dificilmente ele vai render como rendeu em 29 e 20. E é normal, os jogadores mudam de característica. 19 e 20. 2019 e 2020, você quis dizer? 2019... Você falou 29. Desculpa. Não, então, dificilmente ele vai voltar àquela era de ouro. Mas, ainda assim, o Gabigol é um jogador muito útil. Para o Flamengo, então, em momentos decisivos, o cara pode aparecer, a relação que ele tem com o torcedor. A diretoria do Flamengo, na minha visão, não agiu certo com o Gabigol. E colocando todos os erros dele no pacote. E aí foi a dificuldade também, em alguns momentos, de engolir com você, o ego. O Gabigol também não agiu certo com o Flamengo muitas vezes. Total. Não vejo nenhum santinho, nenhum dos dois lados aí. Mas o ponto é, o Gabigol, por todas essas infrações, ele foi punido, inclusive pela própria torcida. A torcida se voltou contra o Gabigol em alguns momentos, e ele sabe disso. Mas essa relação não era incontornável. Se houvesse ali uma diretoria profissional que soubesse respirar, que soubesse não agir só pelo calor do momento, a relação com o Gabigol poderia ter sido melhor tratada ou até mesmo ser feito com mais transparência. Não queremos o Gabigol mais no Flamengo, entendemos que ele não é mais útil. E comunicar isso para a torcida. Por falar em comunicar, eu vejo ruído nesse relacionamento ou nessa comunicação dos dois lados. Eu vejo assim. Respeito você e o Eugênio, que tem um pensamento diferente, que pensam que só a diretoria do Flamengo errou. Eu tenho uma opinião diferente. Houve erro dos dois lados. A diretoria do Flamengo não se ajudou e o Gabigol muito menos. Minha opinião. E imagino que o Prats pense
Sim, próximo de mim. sim. Eu acho que é muito difícil a gente falar que esse ciclo acabou, esse ciclo terminou, esse ciclo poderia continuar. Obviamente, pela idade, o Gabriel tem muito tempo para jogar futebol ainda. Ele pode arrebentar em outro clube. Claro, que sim, é um grande finalizador, está na história do clube, inegavelmente, está entre os 2, 3, 4 maiores jogadores em relação à idolatria no Flamengo, possivelmente. Mas, para mim, a impressão que o ciclo estava se encerrando. Agora, quem definiu o encerramento do ciclo é uma pessoa de grande capacidade, é uma pessoa que... Não, aí é uma outra discussão. Em relação ao que se viu, ao que eu vi no campo, rendimento, parte técnica, talvez comportamento em algumas situações. Eu acho que o ciclo se encerrou e eu compreendo o encerramento do ciclo. Não, eu compreendo também. E se ele for para o Cruzeiro, que é muito provável, para o Santos, é uma possibilidade para qualquer outro clube, eu vejo que, pela idade, pelo potencial, pela técnica, ele pode arrebentar, Não, jogar futebol, ele pode sem entrar para dúvida. a história. Mas, por outro lado, no Cruzeiro, no Santos, se tiver um atacante melhor que ele, fazendo gols na seleção brasileira, ele vai ficar no banco. Se no Cruzeiro, no Santos ou em qualquer clube, ele estiver mal fisicamente, ele não respeitar o clube, se ele estiver no Cruzeiro e vestir a camisa do Galo, se ele estiver no Santos e vestir a camisa do Corinthians, ele vai arrumar problema. Ele vai arrumar problema. E se ele estiver no Cruzeiro ou no Santos, e ele meter gol, ele jogar, ele fazer... Não, se ele fizer assim, em final, decidir, levantar a taça, como fez maravilhosamente no Flamengo, ele vai ser adorado e amado pela torcida do Cruzeiro, do Santos, ou para onde ele for. Por outro lado, já falei, né? Não preciso repetir. Então, não é assim a vida? Não, mas Tô errado? Mas nesse caso, Abel, o que se discute não é... Erraram os dois lados, amigo. Não, eu entendo, já falei isso aqui. Os erros do Gabigol estão postos, todo mundo sabe o que ele fez. Agora, é a maneira como se faz. A diretoria tem todo o direito, é legítimo, pensar, olha, os erros que o Gabigol cometeu, disciplinares, nós não toleramos. Não é da filosofia do Flamengo, dessa diretoria, tolerar e aceitar esse tipo de erro e não queremos mais contar com o Gabigol. Mas isso nunca foi dito. E colocou-se no Gabigol o fardo de quem rompeu o relacionamento com o Flamengo por causa desses erros. E se a diretoria do Flamengo não tolerasse desvio de conduta, teria começado pelo Marcos Braz. Marcos Braz, o principal dirigente do futebol, saiu na mão com o torcedor no shopping e não aconteceu nada. Então, esse é o ponto para mim. A maneira como a diretoria tratou o Gabigol foi como se fosse um jogador descartável. E eu não vejo dessa forma. Por toda a relação que ele construiu com o clube, eu vejo que deveria ter sido diferente. A despedida, ele mereceu, e olha que ele... Merecia até mais. Não, e o Gabigol cavou essa despedida, porque a diretoria não queria de jeito nenhum. Ela sabia que ia passar constrangimento, como o presidente Landim tentando abraçar o Gabigol e ele dando um drible para fugir da foto. O estádio inteiro o estádio gritando contra o estádio presidente. Protestando, às vésperas de uma eleição. A diretoria não queria que essa despedida acontecesse. Olha a cara ali de constrangimento, como fica o presidente Landim. Nenhum dirigente é maior que um jogador ídolo. Não, isso não Nenhum discordo, dirigente gente. pode se colocar assim. Nenhum torcida e jogador. Nenhum jogador é maior que o clube. Não discordo. Claro que não. Não, total. Claro que não. Nenhum jogador é maior que o clube, nenhum dirigente. Mas nesse caso, muito da conduta do Gabigol nos últimos dias, nas últimas semanas, foi condicionada por essa briga com a diretoria. O Gabigol falando depois da Copa do Brasil é um recado para a diretoria. Ontem, as manifestações dele, falando que eu sou uma lenda, que eu serei lembrado daqui tantos anos, é para mostrar para a diretoria... Nenhuma dúvida. Mas é para mostrar... Será lembrado para sempre. Mas o ponto não é porque o Gabigol ali, ele é egocêntrico. A gente sabe que ele é, mas não foi por isso. Foi para responder à diretoria e mostrar para eles. Quando o torcedor rubro-negro olhar para trás, não vão lembrar como a era Landim ou a era Marcos Braz. Vão lembrar como a era Gabigol. Ele ficou marcado por isso. E eu vejo que a diretoria menospreza o tamanho do Gabigol, porque, para mim, nenhum outro simbolizou tanto o espírito do torcedor do Flamengo como o Gabigol. E olha, ele não é o maior ídolo da história do Flamengo, é o Zico, mas o que o Gabigol tem desse lado provocador, desse lado também de andar sempre nos extremos... Precisa se ver representada por ele. Total. Muito, o torcedor rubro-negro, ele é a representação do torcedor rubro-negro dentro na esquina, Breno. e fora de campo. Pois é, e além disso, ele foi super vitorioso. Ele está marcado numa das eras, se não a mais vitoriosa era do Flamengo, tirando o fato de não ter conquistado o Mundial,
Mas olha os títulos do Gabigol, olha 16 gols em finais. Então, por tudo... Na sua opinião, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, ele mereceu ir para a reserva, Breler? Sim, mereceu. Então... Mas para mim, não mereceu ser chutado do clube, como a diretoria tentou fazer. A diretoria fez. Não, mas a diretoria fez. Ele ainda saiu com uma imagem positiva. Saiu marcando gol na despedida, ovacionado pelo torcedor, mas a diretoria queria que ele terminasse a passagem pelo Flamengo escanteado sem ser relacionado em campo. Sim. Não fosse o Felipe Luiz, que tem um trato diferente, que soube ali apaziguar os ânimos. Ia ficar muito feio se fizesse isso. Ele sairia pela porta. Grande ídolo. Mas a diretoria queria que ele saísse pela porta. Teve a despedida. Teve a despedida depois de um barulho gigantesco. Mas teve, eu tô dizendo. Mas, se não tivesse, seria Mas feio. assim, essa despedida de ontem, ela é uma outra situação. O que ele está colocando a diretoria do Flamengo, por ela, e o Tite bancou essa ideia, terminaria o ano agora sem, inclusive, ele jogar. É que no desespero, porque aí o bicho pegou, o Tite não deu certo, eliminado da Libertadores, ele diz, opa, o que a gente pode fazer aqui? Bota o Felipe Luiz. E o Felipe é muito próximo ao Gabi. E o Felipe conseguiu trazer o Flamengo de volta a um ritmo de competição alto, ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, e, ao mesmo tempo, resgatar. Então, assim, a credibilidade que o Felipe Luiz trouxe com ele foi que resgatou o Gabi. Fosse qualquer outro, teria saído pela porta dos fundos, como era o planejamento da diretoria. A diretoria teve que engolir, como diria o Zagallo, teve que engolir o Gabigol na reta final e teve que engolir esse constrangimento que passou ontem no Maracanã. Merecido constrangimento. Merecidas homenagens para o Gabigol. Tem que estar para sempre, se não voltar a jogar, pelo Flamengo, para sempre no memorial, na memória dos torcedores. O Flamengo é um grande clube, com grande investimento, vai tentar trazer alguém, além da recuperação do Pedro, para substituir o Gabigol. É difícil, além da categoria dos gols, o carisma, a identificação que ele criou com a torcida, não vai ser de uma hora para outra. Mas Zico parou, o Júnior parou, o Adílio se foi, Adriano parou, o Petkovic parou, e o Gabigol vai para outro clube e o Flamengo vai continuar. A gente volta já. Cara, lenda é uma palavra bem simples de ser entendida, né? Existem muitas lendas. O Zico é uma lenda? Sim. Pelé também. Messi é uma lenda. Cristiano Ronaldo. O Neymar também é uma lenda, cara. Todo aquele que for lembrado no futuro é porque virou lenda. Existem as lendas maiores e lendas menores. Simples assim, não preciso falar mais nada, né? Se daqui a 50 anos alguém falar do Gabigol, é porque ele é lenda. Falei tudo, né? Então é isso aí. Galera, o dia hoje vai ser bem agitado, cara. Eleições no Flamengo, vou trazer aqui para vocês tudo que acontecer durante o dia, à noite, saberemos quem será o novo presidente do Mengão. E hoje tem o Bola de Prata, tendo vencedores do Mengão, vou trazer aqui também os cortes do Bola de Prata do campeão, tá bom? Gerson com certeza estará no Bola de Prata, Wesley, Léo Ortiz, alguns jogadores do Flamengo ganhará o prêmio Bola de Prata e eu vou trazer aqui para vocês os cortes. Então deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras e fui!